E uma convidada na cobertura da Jovem Pan, está conosco a ex-senadora, candidata pela Rede à Presidência da República, Marina Silva. Senadora, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Senadora, a senhora chegou já a se manifestar falando sobre a prisão do ex-presidente Lula. A senhora, inclusive, já foi do PT, tinha relações com o ex-presidente Lula. Para o Brasil, o que representa a prisão de um ex-presidente, ministra? Em primeiro lugar, é um momento triste para qualquer país. Como eu disse na nota em que publiquei nas minhas redes sociais, numa democracia, a lei é para todos e deve ser cumprida igualmente com todos. Mas isso não deve ser motivo de celebração, porque a situação que está o nosso país é uma situação dramática. E agora nós temos um grande desafio, que é o desafio de acabar com o foro privilegiado. Porque nós não podemos ter um sistema jurídico, um sistema judiciário em que existem dois pesos e duas medidas. Um peso para aqueles que não têm foro privilegiado e um peso para aqueles que têm. E nesse momento, nós temos no Palácio do Planalto o próprio presidente da República, Michel Temer, mais 7 ministros. E dentro do Congresso Nacional, pelo menos 200 deputados e senadores. Então a sociedade brasileira tem que se mobilizar para que se acabe com o foro privilegiado. Até porque alguns desses não foram afastados ou devidamente investigados em função desse manto de impunidade que se tem no Brasil. Nenhuma democracia evoluída tem foro privilegiado. Então, aqueles que cometeram erros e não têm a prerrogativa de foro estão pagando pelos seus erros. E, como eu disse, justiça não é vingança, justiça é reparação. Quando alguém é condenado e é entregue ao Estado, ninguém deve ficar tripudiando da pessoa que está cumprindo a sua pena. Deve se voltar, sim, para aqueles que ainda estão tripudiando da sociedade dentro do Palácio e dentro do Congresso Nacional. Nós temos avançado, a Lava Jato tem dado uma contribuição, mas ainda estamos longe de acabar com a impunidade para aqueles que cometem crimes contra o patrimônio público, as finanças públicas, em prejuízo de milhões e milhões de brasileiros que não têm saúde, não têm educação, não têm transporte, moradia digna, Sim. que vivem os graves problemas da segurança, como está acontecendo em 3 estados brasileiros, onde o Rio de Janeiro é um símbolo dessa violência, mas a sociedade brasileira tem que se mobilizar para que tenha uma justiça que não seja dois pesos e duas medidas. A lei deve ser aplicada igualmente com todos para que a gente possa avançar no fortalecimento da democracia, das instituições e melhorar a qualidade da política. Deixa eu perguntar para a senhora uma questão. As pessoas sempre dizem que a senhora só aparece em momento eleitoral, que no interregno entre uma eleição e outra, a senhora foi 2 vezes já candidata a presidente, será, tudo indica, pela 3ª vez, a senhora não tem uma participação muito ativa nas discussões políticas brasileiras, mesmo agora nesse difícil momento que eu vivo às custas do meu trabalho, porque político, quando encara a política como um serviço, não tem como acumular patrimônio que lhe faça viver sem precisar trabalhar. E eu sou uma pessoa que vivo do meu trabalho. E, obviamente, vivendo do meu trabalho, eu faço política também. Ajudei a criar um partido e me posicionei em todos os momentos. Por exemplo, sou a única que defende a Lava Jato e faço isso peremptoriamente.
Quem acompanha as minhas redes sociais sabe que faço. E quando sou convidado, como vocês me fazem comigo agora, eu me pronuncio nos meios de comunicação mais amplos. E, obviamente, eu não sou detentora de meios de comunicação, como muitos políticos têm, às custas do dinheiro público, comprando concessões de forma ilícita. Eu faço política como serviço. Me posicionei, sim, contra a lei de abuso de autoridade do senador Renan Calheiros, que queria intimidar a justiça. Me posiciono contra o foro privilegiado. Foi o meu partido, por minha sugestão, que levou o senador Aécio Neves ao Conselho de Ética. Fomos nós que entramos junto ao Supremo para que ninguém que é investigado fique na linha sucessória. Em todos os momentos tenho me posicionado, sim. Isso é uma inverdade daqueles que, por serem contra a Lava Jato, por estarem envolvidos em graves casos de corrupção, resolvem dizer que a minha posição não é uma posição. Eu não tenho, sim, a posição do PT, do PMDB, do PSDB, do DEM, que estão sendo investigados na Lava Jato. Eu tenho uma posição independente. Quem quiser considerar e ser a favor senadora do foro privilegiado não é posição, que considere. Quem quiser dizer que a posição que é contra a anistia para o Caixa 2 não é uma posição, que diga. Agora, a sociedade brasileira com certeza não fará coro a esse tipo de acusação, que é muito mais a continuidade do processo de desconstrução que fizeram comigo em 2014. Eu estou entrando como pré-candidata, consciente de que essas mentiras, essas calúnias vão continuar, porque eu não faço a política do ódio. Graças a Deus. Eu não tenho ódio do PT, do PMDB, do PSDB. Eu quero ver um país democrático, justo, fazendo debate. E a sociedade brasileira, se Deus quiser, haverá de compreender que o caminho do ódio, o caminho da justiça como vingança não é o caminho. O caminho da justiça é como reparação. Um peso, uma medida para quem cometeu erro, independente do poder político, independente do poder econômico, independente de senadora, o fato é que as pesquisas têm apontado ainda o ex-presidente Lula como um dos líderes na preferência do eleitorado. Com a prisão dele, como é que fica o jogo de forças políticas? A senhora que não tem conseguido decolar, pelo menos nas pesquisas por enquanto, a senhora acha que pode haver uma mudança substancial? Vai depender muito da sociedade brasileira. A sociedade brasileira vai participar de uma eleição difícil, onde a questão mais importante que nós temos é a verdade. Agora a sociedade sabe quem é quem. Em 2014 não sabia, e obviamente que a eleição foi fraudada pelo abuso do poder político, foi fraudada pelo abuso do poder econômico, foi fraudada pela mentira, pela calúnia e a difamação. Agora a sociedade brasileira, graças a Deus, sabe da verdade e haverá de fazer algo com essa verdade. Que eu espero que ela produzir uma mudança que surpreenda a si mesmo. Porque não podemos acreditar que aqueles que criaram o problema vão resolver o problema. Os que criaram o problema de 13 milhões de desempregados vão resolver o problema? Os que criaram o problema da corrupção sistêmica, endêmica, institucional que temos no nosso país vão resolver o problema? Os que criaram o problema do descaso com a segurança pública, com a saúde, com a educação, vão resolver o problema? Todos eles já tiveram a chance de estar no comando do país. Agora, a vitória terá que ser do cidadão e da cidadã brasileira. Eu vou fazer uma campanha difícil, como você disse, com todas as dificuldades, não é? Eles terão quase R$500 bilhões para fazer suas campanhas. Eu vou ter uma fração ínfima. Eles vão ter todo o tempo de televisão, eu vou ter apenas 10 segundos. Mas 200 milhões de brasileiros são maiores do que 10 segundos que eles estão me dando. E, obviamente, que na democracia as pessoas é que decidem, né? Eu participo do processo com um grupo de pessoas da sociedade que, nas últimas eleições, me deram mais de 22 milhões de votos, porque acredito que política a gente faz com ideias, com propostas, com compromisso. Não é projeto de poder pelo poder, não é projeto de eleição por projeto de eleição, é projeto de nação, é visão de país,
E é isso que o Brasil está precisando. Ok, senadora. Olha, eu agradeço a ex-senadora Marina Silva, pré-candidata da Rede à presidência da República, participando dessa cobertura especial da Jovem Pan. Muito obrigado pela atenção da senhora. Até a próxima. Eu agradeço a você e um bom dia para todos os seus ouvintes.